Legal. Vamos lá, então. Muito obrigado, Herman, de novo pelo convite. Reforço nosso prazer em poder participar de mais uma conversa com amigos da América Latina. Isso vai ser um prazer poder contribuir. Bom, então, a gente vai começar com a primeira parte que se chama Coisas entre Coisas, né, dessa apresentação que a gente chamou, deu o título de Arquitetura de Papel. Ô, Luiz, Com certeza. desculpa te interromper, mas uma coisa que acho que é interessante a gente falar, que a gente falou na última conversa, é que pelo menos essa primeira parte tem uma perspectiva bastante histórica, porque tanto eu quanto o Luiz somos assistentes, como o Herman falou, na escola da cidade, da sequência de história, história da arte, história da arquitetura. Então, essa primeira parte tem esse caráter. Perfeito. Bom, voltando então, eu imagino que muitos de nós, né, já ouvimos, né, esse termo, né, de arquitetura de papel, né, mas de fato o termo tem uma origem bastante incerta na história. Ele apareceu na metade dos anos 50 em Moscou, na então União Soviética, em decorrência da profusão de projetos utópicos. E em 1980 chegou a dar nome a um grupo crítico à arquitetura empregada pelo regime. Mas é um termo que também costuma ser associado à chamada arquitetura radical europeia, cujos trabalhos paradigmáticos datam do fim da década de 60 ao fim da década de 70, mais ou menos. Pode-se dizer também que esse termo, quase como um rótulo, acompanha grande parte da produção pós-moderna e adquire outros sentidos, para além da costumeira ridicularização, que, ao considerar um projeto irrealizável, condenaria a sua existência apenas na superfície do papel. Então, depois que a gente elegeu esse título para a conversa, a gente percebeu, nos demos conta que ele, Arquitetura de Papel, apontaria para dois ou três caminhos possíveis. O primeiro deles seria aquele que partiria de uma perspectiva exatamente historiográfica da disciplina, na qual poderíamos montar uma, sei lá, uma proposta de uma genealogia dos livros e dos escritos de arquitetura que atravessaria por exemplo, a tratadística de Alberti, as especulações do Piranesi, as análises gráficas e descritivas de Choisy, os manifestos dos séculos XIX e XX, a construção dos cânones feitas pelo Kaufmann, pelo Gideon, pelo Pevsner, pelo Zev, e a desmontagem que o Tafuri fez disso, junto com as revisões do Banham, do Colquhoun, do Frampton, do Widler, e até as análises mais contemporâneas de autoras como a Beatriz Colomina, Nancy Stieber, entre outros. O segundo caminho seria aquele que cruzaria as vias da cultura visual e material, cuja natureza e forma dos objetos e artefatos que as constituem, por exemplo, as publicações, os livros, os desenhos, assumem a condição de índice das relações de poder, representação ou discurso e produção. Por fim, o terceiro caminho seria aquele que abordaria a função e a ética da profissão, ou seja, o papel do arquiteto, enquanto esse profissional que é o mediador dos conflitos entre o capital e a força de trabalho. Frente a tantos textos, imagens e referências como essas, e também sob o direito da dúvida e do arrependimento, a gente sugere aqui agora que trilhemos um atalho arriscado, desconhecido, entre esses dois últimos caminhos. Então, antes de seguir nessa viagem juntos, e para aqueles que desejam traçar um caminho mais, um solo mais firme, essa aula do professor Eduardo Costa, que foi nosso professor na Escola da Cidade, é algo que informa um pouco o que vamos falar na sequência. E ele também apresenta esse autor, o André Tavares,
que pelo menos para mim, é um dos heróis da arquitetura lusófona de hoje, porque esse livro que ele montou, a anatomia do livro de arquitetura, é incrível e vai mostrar justamente os bastidores dessa produção inteira. E nessa foto a gente consegue ver o próprio Guidio montando e diagramando o próprio espaço, tempo e arquitetura. Aquele livro bastante manual da arquitetura moderna é bastante famoso, né? Bom, mas a arquitetura de papel que a gente vai tratar aqui é uma que então possa prescindir sem abdicar de uma eventual realização material, né? Nos interessa tomar a arquitetura como ideia, ou seja, a sua empresa no campo do conhecimento e a sua consequente tomada de partido na construção de discursos políticos. Uma arquitetura, desculpa, uma arquitetura que, tomada como linguagem, concebe-se desde a mais simples das suposições, desde a mais simples ideia, uma arquitetura que pertence ao mundo das coisas, né, de fato. Para além de representações idealizadas de cidade ou do que se chama costumamente de utopia ou de projetos utópicos, a análise de uma arquitetura de papel nos faz pensar em uma superação das fronteiras entre teoria e prática, na medida em que um edifício ou um projeto possa ser entendido como discurso. Isso é, como tomada de posição por parte dos autores ou de autoras, e ou manifestação lógica a partir da forma pela qual esse discurso é estruturado. Podemos considerá-lo como parte de uma linguagem que, portanto, se poderia aplicar a uma teoria geral da arquitetura. Com isto, queremos dizer que os projetos, mesmo em seu estado embrionário, transitam e sobrevivem àquilo que foram idealizados e ganham outros significados. Queremos dizer que eles informam a teoria, a prática e, portanto, constituem uma linguagem própria, passível de construir mundos possíveis. Afinal, é tarefa de toda e qualquer classe intelectual não apenas imaginar o inimaginável, mas também como fornecer as ferramentas e os materiais necessários para sua construção. O estudo das condições que nos possibilita falar em arquitetura de papel insere na história da arquitetura as representações dos projetos não realizados, entre aspas aqui, né? E ou aqueles concebidos para além de sua realização, e nos ajuda a compreender a história do desenvolvimento capitalista. Pois, se a história do desenvolvimento capitalista é a história de suas crises, é também nas crises da disciplina que aparecem as mais frutíferas especulações e contribuições ao campo. Mas também, por outro lado, se a gente passa a enxergar esses projetos somente como respostas às crises da disciplina, ou seja, como reações ao esgotamento de soluções e repertórios, ou ao esgotamento formal, isso não explicaria o motivo pelo qual, entre os anos 60 e 70, por exemplo, se recorreu a uma prática mais regrada, a uma imanência da forma pela qual a disciplina pudesse se reconstituir politicamente, né? E não explicaria também que grande parte desse esforço tenha se manifestado justamente em papel, né? Então, portanto, na primeira parte dessa apresentação, a gente gostaria de recorrer a certas concepções da disciplina que permitiram que a arquitetura enquanto ideia fosse contemplada e considerada parte constituinte de sua história, né, da história da disciplina. Para isso é fundamental a gente ter em mente, durante toda a apresentação, esses dois pontos que são indissociáveis entre si. Então, ponto 1, a arquitetura como manifestação de uma forma absoluta ou autônoma, e essa forma com um estatuto de linguagem, portanto, né?
isso é fundamental. 2, a emancipação da arquitetura de sua realização material enquanto construção espacial, ou de sua realização física, né, no mundo. Como a gente disse agora há pouco, esse movimento foi empreendido por muitos arquitetos e teóricos dos anos 60 e 70, todos eles críticos à arquitetura moderna e críticos à ideia de progresso, aquela ideia sustentada pelo desenvolvimento das novas técnicas e de novas formas decorrentes desta. O esforço em conceber um sistema lógico para a arquitetura e fazê-la inteligível como forma é patente desde o século XV, quando a arquitetura se distinguiu da construção. Desde então, se tem notícia do desejo de se estabelecer uma série de preceitos absolutos que guiem e estruturem os desenhos dos edifícios, segundo noções eternas, transhistóricas e imutáveis da arquitetura, como, por exemplo, a própria ideia de composição, volume, proporção e equilíbrio a partir das formas geométricas primárias, das quais surgem todas as outras. Em um ensaio publicado em 1986 sobre a história dos conflitos entre composição e projeto dos séculos XVIII e XIX, esse autor, o Alan Cochrane, pontuou que, em resposta às teorias tradicionais de imitação, e aí eu cito, a forma não era mais vista como um meio de se expressar determinada ideia, mas como algo indissolúvel e coextensível à ideia. A composição, portanto, era capaz de representar uma estética da imanência, na qual a arte tornara-se um tipo independente de conhecimento do mundo e não era mais, como havia sido na tradição clássica e medieval, o meio pelo qual certas verdades ou conceitos recebiam uma roupagem teórica. Fim da citação. Ou seja, que ele está dizendo que aqui a forma ganha em resposta à tradição e ao uso arbitrário da arquitetura antiga esse estatuto de linguagem que a gente estava perseguindo e uma série de regras de construção e uso. Então, no contexto do iluminismo, né, ao qual o Cochrane se refere, podemos nos lembrar de ao menos 3 arquitetos e tratadistas franceses do período da ebulição da Revolução Francesa, né, e mesmo anterior a ela, que buscaram efetivar os objetivos da Revolução na arquitetura, né, construindo sistemas que deram ênfase na forma, justamente. O primeiro desses arquitetos foi o Laugier. Em 1753, ele publica o seu ensaio sobre arquitetura, que é esse que a gente dispôs na apresentação, no qual ele mapeia a evolução formal e construtiva da arquitetura desde a antiguidade, considerando a origem das primeiras construções a partir da relação do homem com a natureza, que encontra sua representação na imagem da cabana primitiva, né? Essa gravura do Elsen que estampou, foi o frontispício da segunda edição do tratado. Para o autor, para o Laugier, essa ideia de abrigo teria sido a principal responsável pela criação e desenvolvimento da disciplina, pois, ao se incluir a cobertura mais ordinária possível, se compreende limites espaciais e filosóficos mais complexos, inclusive. E aí o nosso segundo arquiteto é o Etienne Louis Boullée. Na introdução da edição italiana do Tratado de Boullée sobre a arquitetura, o Aldo Rossi, o arquiteto italiano, diz que foi quem introduziu esse livro, diz que para o francês, para o Boullée, argumentação e desenho expressam a unidade do projeto, constituindo um sistema, e grifamos essa palavra sistema. O Aldo Rossi interpretou o seu tratado como, e aí eu cito Rossi, um manifesto radical pela autonomia da arquitetura, entendida como a realização de formas excepcionais, específicas e finitas. Fim da citação.
De acordo com Boulez, era fundamental que se constituísse um sistema lógico para a definição e construção de uma disciplina da arquitetura que se baseasse em termos comuns e inteligíveis, para além das suas especificidades técnicas. Na primeira frase do seu tratado, o autor, o Boulez, imediatamente refuta a definição de arquitetura como a arte de construir que foi preconizada pelo Vitruvius. Ao fazer isso, o francês considera que Vitruvius fez da causa o efeito. É certo que a construção é uma etapa definitiva da arquitetura, mas sua concepção se dá a priori e permanece, mesmo a posteriori, ligada à forma. Ao contrário dos tratadistas anteriores, Boulez excluiu a arquitetura residencial do seu argumento e apresentou apenas alguns de seus projetos para monumentos e edifícios públicos. Projetos conhecidos, como a Biblioteca Nacional, a Casa de uma Guarda Agrícola de Maupertuis e o Cenotáfio de Newton, que possuíam proporções épicas e que jamais saíram do papel. É importante notar que esses projetos são constituídos fundamentalmente por elementos geométricos primários, cujas origens remontam aos sólidos filibeus e platônicos. Como sabemos, ninguém inventou o cubo ou a esfera, e é exatamente esse o motivo que os tornam instrumentos fundamentais para a redução do espectro das decisões formais do sujeito artístico ou do arquiteto, e se tornam, portanto, guias do uso e do seu uso e de aplicação na arquitetura. O terceiro e último arquiteto e teórico francês que lembramos é o Durand, que foi aluno de Boulez na Escola Nacional de Pont-et-Chausset, que a partir da publicação de seu livro estabeleceu uma evolução lógica e proporcional da forma no projeto e na construção racional dos edifícios. Então, a gente vê que ele estabelece, a partir da forma mais simples, de uma forma genérica, digamos, o quadrado como essa folha, ele propõe uma evolução formal e lógica que, a partir da forma originária, pudesse constituir absolutamente qualquer edificação, a partir de uma regra linguística e sintática bem definida. Então, se no Iluminismo o Estatuto de Conhecimento atribuído à forma na arquitetura e suas áreas correlatas buscou reatualizar as bases da antiguidade a partir do Renascimento, quer dizer que essa tarefa foi profundamente enraizada na redescoberta da ideia de civitas. Por exemplo, essa né, que a gente vê na planta de Atenas do século II a.C., e da própria ideia de cidadão ou de cidadania. Se a primeira se opôs, né, a redescoberta da ideia de civitas, se opôs à forma da cidade que perdurou do fim do Império Romano ao fim da Idade Média, né, nessa planta de Paris de 1552, a segunda, ou a ideia de cidadão, cidadania, se opôs à prática da vassalagem, do súdito feudal. Seu efeito foi o restabelecimento de uma esfera política, jurídica e social segundo preceitos das sociedades greco-romanas, como modelo para as novas cidades ou, ao menos, para as novas visões de cidades. Né? Então, a ideia de utopia ou de cidade ideal presente nesses projetos foi expressa pela primeira vez pelo Thomas More, justamente nesse contexto, né, do declínio do sistema feudal. Em Utopia, esse livro publicado em 1516, cujo mapa a gente dispõe aqui na apresentação, o More descreveu uma sociedade ideal reinterpretada a partir do livro A República, de Platão. Nele também fica claro que a concepção de uma sociedade ideal está profundamente relacionada com a representação dessa cidade, ou seja, que a política é inerente à forma da cidade e vice-versa.
No entanto, para o arquiteto e teórico contemporâneo Pier Vittorio Aureli, seu conterrâneo Andrea Palladio, o arquiteto que viveu no século XVI, assume uma atitude radicalmente oposta às proposições de cidades ideais criadas do nada, né? Como a Ilha de Utopia e os projetos iluministas. Todos eles desprovidos de contexto e isolados entre si, né? Cabe lembrar e assinalar que muitos desses projetos de cidades ideais são pensados como ilhas, justamente, né? O próprio mapa da cidade de Utopia deixa bastante claro isso. É necessário se isolar e criar uma alternativa ao mundo real, né, alheio aos problemas e às condições desse mundo real, né, digamos assim. O contraponto que se segue é a chave para desmontar a ideia de que a arquitetura e a cidade ideal possa ter uma origem pacífica, né, alheia ao mundo, né, de fato, né, como se as suas formas fossem frutos de um processo evolutivo cuja origem é divina, harmoniosa e precisa, né? Por exemplo, como a gente viu em Logier, que recupera da cabana primitiva as bases da arquitetura, como se tivessem uma origem bem definida, pacífica, num ponto fixo na história, né? Ao contrário, o projeto, enquanto ideia, por não se configurar como algo alheio ao desenvolvimento histórico e político, se transforma em uma alternativa possível, realizável, na medida em que se insere no seu tempo, sobre as condições da época, portanto. Né? Então, de volta com a Aureli, o projeto não realizado para a ponte de Rialto do Andrea Palladio em Veneza, e aí eu vou citar o Aureli, reimagina não somente a manifestação física da cidade, como a própria ideia de cidade. Fim da citação. O que aconteceu nesse projeto? O Palladio faz da sua ponte um fórum, vocês estão vendo aqui na imagem. Um intervalo na cidade de Vielas e um contraponto à Piazza San Marco, que era a sede dos poderes constituídos até então. Esse fórum sobrepõe, ou seja, vai por cima, por sua vez, do rio que fundamenta o sistema econômico da cidade. Né? A gente sabe que Veneza era esse ponto comercial das navegações. Ou seja, a partir de, eu vou citar a Aureli de novo, sua arquitetura tomar a forma de protótipos repetidos são rigorosamente site-specific, esse termo que contemporâneo que o Aureli usa para ler essa obra do Palladio, né, tem seu lugar específico, seu sítio específico. Por quê? Pois estabelecem na dialética característica moderna entre o objeto absoluto da arquitetura e o espaço disperso da cidade. Nesse sentido, daí o Aureli vai citar no seu próprio texto uma passagem do livro Que Coisa é um Paradigma, em que o filósofo Giorgio Agamben, também italiano, considera a concepção de um exemplo nesse movimento de sistematização e retorno à tradição como algo de extrema complexidade. E aí eu cito o Aurélio citando o Agamben. E vocês podem acompanhar em espanhol aí. Porque pressupõe que no sentido de representar um cânone, um exemplo tem que se colocar conceitualmente desconectado das formas de uso cotidiano. Tem a ver com isso que a gente estava falando da ilha, inclusive. Nos mecanismos retóricos de um exemplo, a forma não é simplesmente um objeto em si, mas um objeto que opera um paradigma de uma outra coisa. E o Aurélio vai interpretar essa citação do Agamben com: Agamben também nos lembra que em latim há uma distinção entre um exemplar, ou algo que deve ser apreciado e entendido apenas com os sentidos, e um exemplum, uma forma que para ser interpretada requer outras referências intelectuais e simbólicas.
O poder de um exemplum, diz Aurélie, consiste na sua habilidade em propor um horizonte de trabalho geral, paradigmático, em vez de um conjunto de parâmetros para serem literalmente utilizados. Com um exemplum, a forma arquitetônica de Palladio não é utilizada em um plano ou em normas urbanas, mas é investida com a representação de uma ideia alternativa de cidade, dentro do próprio espaço da cidade existente. Luiz? Desculpa, estava com a desligado. Essa é uma representação do projeto para a Ponte de Rialto, do Palladio, feita por esse pintor veneziano Canaletto, em que ele não só coloca a ponte, insere a ponte do Rialto, né, no seu devido lugar, mas como contextualiza esse projeto do Palladio com seus próprios projetos, ou seja, a gente sabe que essa não é não é Veneza, né, de fato. Tanto os projetos da direita quanto da esquerda não pertencem à cidade de Veneza, mas são obras do próprio Palladio em outras cidades italianas, né? Vicenza, Bom, por exemplo. sim, como o Gabriel estava dizendo, bom, na minha opinião, é justamente nesse sentido que uma arquitetura de papel ou um projeto em estado embrionário encontra o seu caráter fundamentalmente operativo no papel ambíguo que tem entre as definições de teoria e prática, entre concepção e construção espacial, entre oferecer uma ideia alternativa à cidade a partir de nossos instrumentos de trabalho e disputar o território real da mesma, ou seja, oferecer uma ideia alternativa de cidade a partir da própria cidade existente, não por fora dela, né? É a partir dessas ideias que mesmo os projetos não realizados operam no mundo. E tendo em vista a nossa condição atual de crise, a gente trouxe uma seleção de projetos nossos dessa ordem, que partiram de um desenho existente, ou um desejo pelo real, ou tiveram uma sobrevida, né, para além daquilo que foram concebidos, sofrendo transformações físicas e materiais no meio do caminho. Então, fim dessa primeira parte, que a gente sabe que é um pouco mais maçante e pode ficar um pouco mais confusa, mas espero que possamos conversar e entender melhor juntos depois. Vamos mostrar alguns projetos que a gente, como o Luiz disse, começaram com algum propósito e terminaram com outros. O primeiro é um projeto que a gente fez quando a gente ainda era estudante de arquitetura na escola da cidade, que era um concurso para estudantes justamente promovido por uma loja de móveis que tinha sua matriz francesa e abriu uma sede aqui no Brasil. Então, nessa inserção, eles queriam fomentar um pouco a cena e fizeram um projeto que era um pouco genérico sobre transformar ou lembrar de um projeto do Le Corbusier e transformá-lo num móvel. Então, a gente escolheu esse projeto do Corbusier, que é a cobertura do apartamento do Charles Bestengui, que era um flamboyant, um aristocrata espanhol, se eu não me engano, enfim, se enriqueceu, a sua família se enriqueceu muito com as colônias africanas, etc. E ele mesmo fez um concurso para os arquitetos franceses e que fazerem essa cobertura que ficava na Avenida Champs-Élysées. Então, por isso, a gente consegue ver aqui, tanto à esquerda, a Torre Eiffel, quanto no meio, o Arco do Triunfo. E o Corbusier, muito inesperadamente, constrói um muro a meia altura, cerca de 1,5 metro de altura, e um pouco interrompe está muito privilegiada, muito única, que é, né, que a princípio seria o que
qualquer outro arquiteto, nós enquadraríamos essa vista, e ele interrompe. E esse desenho é muito paradigmático para a gente e informou o que a gente vai mostrar na sequência. E só para também fazer um comentário que eu devia ter feito antes, essa sessão a gente tratou todas essas imagens, todas as imagens e os projetos que vamos mostrar com essa cara de impressão, de scanner, de xerox, um pouco uma homenagem a esse meio, o papel, e um pouco também, não sei se vocês também, mas tudo que eu tenho lido ultimamente tem um pouco essa cara, porque são scanners de livros, PDFs que a gente acha na internet, ou que alguém tira foto pra gente e manda, com um super alto contraste e com uma leitura um pouco difícil, não tão legível, mas que tenham um interesse também, que tenham uma força. E porque, como eu disse no começo, eu não estou na minha casa, embora minha casa esteja em ótimas mãos, uns amigos estão lá, eu não estou com os meus livros, então esse tipo de imagem tem sido bastante recorrente para mim durante a quarentena. Mas voltando aqui ao projeto, a gente também trouxe a nossa prancha do concurso, porque para nós, fazer as pranchas do concurso é uma coisa muito difícil, porém muito importante. E também é muito pouco usual que as pessoas mostrem essas coisas, né? A gente sempre ficava procurando pranchas de projetos que para nós são importantes e, enfim, a gente pode conversar mais disso depois. Mas basicamente a gente pegou aquela ideia do Corbusier, que era uma sala a céu aberto, né, para aquela cobertura, e fez um pequeno móvel que também pode ser entendido como uma sala sem teto, aberta, que é essa penteadeira, que também um pouco dentro da narrativa, da figura do personagem do Bestengui, que é alguém muito vaidoso. A gente não trouxe uma foto aqui, mas tá aqui. Ele dava bailes de máscaras, as pessoas se vestiam com roupas barrocas, perucas, era uma coisa meio Maria Antonieta, assim, só que em pleno século XX. Então a gente fez esse objeto que se destina às vaidades, às coisas mundanas, às coisas passageiras, né? Então ele tem um espelho dentro e uma bancada para apoiar qualquer ferramenta, item que te ajude a trocar de roupa, se maquiar, coisas do tipo. E aí a gente foi finalista e esse projeto serviu. O prêmio era realizá-lo, ou seja, dinheiro para construí-lo, e ele foi exposto no showroom da loja, mas enfim, nós não ganhamos o concurso, mas ele existiu e tem essa coisa que a gente gosta que eles serve tanto para ambientes internos, ou seja, eles são cômodos dentro de cômodos, mas também aos internos. Ele pode ser um apoio a um piquenique ou alguma outra coisa. Claro que numa situação um pouco extravagante, assim. Mas Bom, acho que a gente pode continuar. sim, o segundo projeto que a gente selecionou chama América. Ele foi feito enquanto éramos estudantes ainda, junto com a Flávia, o João e a Marina, no contexto de uma disciplina que se propõe discutir a arquitetura e a cidade de maneira mais ampla, né? Que é uma disciplina da Escola da Cidade que se chama Estúdio Vertical, e cujo tema naquela edição era a arquitetura como forma de conhecimento, ou como forma de conhecer. O projeto ele lida com a imagem da cidade, né, com a sua representação propriamente dita, e toma como objeto um bairro Jardim de São Paulo, né, o Jardim América, daí o nome, que é um espaço de exceção no tecido da cidade, né? Se a gente pensar que a cidade de São Paulo, mas qualquer outra, é construída sobre a lógica, principalmente hoje, diria, é construída sobre a lógica do excesso, né, e da acumulação, né? Então a gente queria lidar justamente com isso, com esse vazio, de fato, um espaço de exceção na cidade, dada essa circunstância.
organizamos, então, a coexistência de figuras arquitetônicas através do projeto, de modo que a condição de patrimônio histórico pelo qual o bairro se mantém, ou seja, o bairro existe como tal hoje somente porque ele se enquadra numa condição de patrimônio na legislação urbana, né? Então, voltando, de modo que a condição de patrimônio, né, pelo qual o bairro se mantém, atinja uma mais clara síntese e a possibilidade do uso público dos elementos que compõem, né, casas, traçado viário, conjunto arbóreo, monumentos, igrejas e edifícios de relevância arquitetônica. Então, o critério de composição, o critério compositivo, né, que de fato foi o que foi o instrumento de projeto, né? Não se reduz a um mero exercício formológico, né? Como pode parecer, mas seria implicado por um amplo contexto cultural e político, né? A partir da ideia da cidade como uma cidade de partes contrastantes, né? Como um todo composto por partes, né? Então, essas são alguns desenhos que a gente fez, algumas cenas desse novo território, né, que se constitui nesse bairro Jardim de São Paulo. E aí a sua publicação na revista dessa disciplina, que saiu em 2019. Bom, o próximo projeto que a gente vai mostrar, ele é, na verdade, uma compilação de 3 outros, e ele partiu de um convite dessa revista ou publicação independente da França, que se chama Carte Blanche, ou Carta Branca, né? Que normalmente convida 7 arquitetos, 7 escritórios, 7 práticas, não só arquitetos, e dão simplesmente um suporte, que é essa folha de papel, um tamanho A3, salvo engano, né? E que se dobra e você pode ocupar esses campos livremente, e depois eles compilam numa caixinha de transparente, assim, a gente vai mostrar. Mas tinha uma coisa um pouco especial nessa edição, porque era aniversário de 1 ano dessa revista, dessa publicação. Então, quando eles começaram, eles também eram estudantes daquela faculdade perto de Paris, chamada Marne-la-Vallée, e aí eles se formaram e continuaram, e tinha essa edição de aniversário. E aí eles nos convidaram, um pouco por acaso, eu não sei muito bem como. O Jean Benoit era professor lá, talvez tenha sido algo do gênero, uma pessoa com quem a gente colaborou. E, e aí era o nosso primeiro ano também enquanto escritórios, enquanto clube, enquanto esse nome. Embora a gente tenha considerado projetos anteriores da época de estudantes, porque a gente também, eu e o Luiz, trabalhamos juntos há praticamente 7 ou mais anos. Então, a gente também tinha uma coisa que, nesse convite, na virada do ano passado para esse ano, e, enfim, o Bolsonaro tinha acabado de se eleger, o que resultou num dos cenários mais instáveis politicamente no Brasil. Então, a gente pensou que a gente poderia selecionar também projetos para infraestruturas públicas, concursos que fizemos, ou seja, projetos de grande escala, que tenham alguma relação com o Estado. E embora 2 deles sejam projetos de estudantes, por exemplo esse, que era um parque botânico que a gente propôs que fosse dentro de um piscinão. O piscinão, acho que não é o caso da gente explicar muito bem agora, mas São Paulo é uma cidade que se construiu a partir dos rios, como sabemos, só que a retificação e a construção nas suas margens e nas suas várzeas faz com que aconteçam enchentes, que elas já aconteciam naturalmente antes do rio ser retificado, mas que destroem muitas coisas. E soluções
soluções não muito efetivas, como essa do piscinão, foram feitas ao longo da marginal do Rio Tietê, do Rio Pinheiros. E aí a gente escolhia uma dessas para colocar esse edifício, um certo bunker, e que resistia às enchentes, à água, enfim. O segundo é um conjunto habitacional, depois de um que foi proposto, com a queda de um edifício que, durante um incêndio acidental, um edifício icônico do centro de São Paulo, de habitação que estava sendo ocupado, e aí esse concurso pedia a construção de um novo prédio ali. E como ele faz parte da Cinelândia, ou seja, dos cinemas do centro de São Paulo, a gente propôs que houvesse um cinema embaixo dele. E aqui são algumas imagens desse projeto. E por último, um projeto já formado do ano passado, que a Sabesp, ou seja, o órgão que cuida das águas de São Paulo, pediu para que se montasse um museu, um concurso aberto, né? Um museu da água. E aí essa é a nossa proposta. Então, todos eles têm uma escala mais ou menos parecida e tem essa vocação pública. E aí, muito brevemente, a gente selecionou algumas imagens desses projetos, alguns desenhos, e colocou nesse espaço do papel. Então, de maneira que você abria e fechava o projeto, aqui dá para ver, né? Metade está para um lado, metade está para o outro, e enfim. Bom, o próximo projeto é um que a gente fez junto com a Bruna Canepa e o Eugênio Nuzzo, para o pavilhão do Festival Metrópole, na Cidade do México, que acontece todo ano. Bom, é um projeto muito simples, assim, imagino que alguns de vocês que puderam participar da conversa que fizemos no Monte, a convite do Flora, para o Seminário Não Doméstico, no passado puderam conhecê-lo, mas se trata basicamente de um zócalo e uma sequência de bancos ou mesas ou pódiums, né, a uma certa altura que garantisse que se fizesse uma série de atividades, não todas, é fundamental dizer isso, mas algumas, e dessas algumas todas de caráter público, educativo, cultural. Enfim, essa é uma foto do modelo que as meninas do Flora fizeram para a exposição, que se seguiu a palestra Please Do Not Disturb, que fizemos no Monte ano passado. Vale lembrar que é uma maquete excelente, feita pela Josefina Ramírez. Bom, o próximo chama-se... Bom, vamos lá. Começou com um projeto para uma reforma de um triplex que funciona como uma garagem de barco perto de uma área portuária. Para quem conhece, se chama Santos, a cidade. Na verdade, é a cidade do lado de Santos, menos conhecida. Mas a cliente herdou esse espaço e era um conjunto habitacional muito simples, dos anos 50, e que estava bastante detonado. Então ela queria reformar para provavelmente alugar ou fazer um Airbnb, algo do tipo. E a gente propôs algumas intervenções muito pontuais, por exemplo, a fachada, uma cozinha, uma sala, um banheiro e o quarto. E aí a gente chama a especial atenção para vocês para a cozinha, que é algo que vai se desdobrar em outra coisa, mas a cliente teve problemas de ordem pessoais e interrompeu o projeto. Mas nessa altura a gente tinha avançado um pouco e feito essa maquete da cozinha, principalmente porque a gente também faseou esse projeto, ou seja, tinham etapas, primeiro o primeiro andar, depois o segundo, o terceiro, por assim diante.
Eis que um amigo curador nosso, o Guilherme Teixeira, apareceu no escritório um dia para tomar uma cerveja, qualquer coisa do tipo, e ele viu essa maquetinha e se interessou e perguntou e nos convidou para uma exposição que ele estava organizando dali a algumas semanas, era sobre a relação de esculturas com o espaço arquitetônico. E até a gente comentou, falou, pô, e vocês deixam sempre de lado os arquitetos essa discussão. E ele falou, bora lá, faça um projeto então sobre isso. E a gente escolheu fazer, se nessa maquete, né, nessa proposta original, haviam 5 portas, né, a gente conta 4 da cozinha em si, e a quinta é esse vazio para a escada, para subir para o próximo andar, a gente pensou em fazer 2 delas, porque as outras são repetições da mesma coisa, né? Então, uma que é o armazenamento da cozinha e a outra que é a passagem. Então, a gente chamou esse projeto de 2 das 5, ou 2 das 5, e ela participou dessa exposição coletiva com outros artistas sobre escultura e arquitetura. E a gente conseguiu realizar ela em escala real, 1 para 1. É muito incrível, porque ela tinha uma escala de 3,5 metros e curiosamente ela foi exposta no espaço do nosso antigo, coincidentemente, no espaço do nosso antigo escritório. Essa é uma foto que particularmente eu gosto bastante, porque ela mostra 2 coisas. Primeiro que quando a gente traduziu um projeto de arquitetura para para um, para um objeto que podemos até chamar de ordem escultórica, porque ele não tem função nenhuma, houve transformações. A primeira delas é na materialidade. A gente fez esse embasamento e as escadas com espuma de alta densidade. A porta, ao invés de madeira ou metal, a gente fez em plástico. E essa foto é uma foto que é importante para mim, porque o partido era também que houvesse uma dissolução dessa quadrícula do azulejo do piso. Esses quadradinhos bateriam no liquidificador e se transformariam nesse ruído aqui. Luiz, acho que você deve estar com o microfone desligado. Desculpa. O próximo projeto foi uma entrada que fizemos para a chamada aberta do Liga, né, também na Cidade do México, e que foi posteriormente publicada na última edição da revista Fantôme, uma revista francesa, desse ano, de 2020, que por curiosidade acabou de chegar aqui em casa. Mas é uma proposta para esse espaço do Liga que trata do que de um trabalho de um dos maiores poetas brasileiros, Carlos Drummond de Andrade, e sua relação com a mineração, né, com seu estado, né, do seu estado natal de Minas Gerais, né, que tem esse nome justamente por causa de suas minas. Enfim, e a gente fez uma instalação, a gente fez um modelo, uma maquete do negativo de um pico do qual foi extraído a maior parte de minérios na cidade natal do Drummond. Enfim, aí a gente dispôs no espaço, etc. E curiosamente, a edição, a última edição da revista Fantôme tratava do canteiro, né, um pouco da transformação do mundo, de fato, né, e a gente julgou bastante apropriado enviá-los a proposta que a gente tinha feito para o Liga, o que de fato deu certo, foi selecionado e acaba de ser publicado. Então aqui a gente vê uma página dupla da revista com o pico do qual eu estava falando e do qual fizemos a maquete, né, que seria exposta no espaço do Liga.
Bom, esse é o antepenúltimo projeto que a gente vai mostrar. Ele partiu de uma proposta individual nossa para a Bienal de Arquitetura de São Paulo, que não foi selecionada, e como o Herman falou, a gente pode contribuir em outro projeto, mas que não era de nossa autoria. E esse se chama supermercado, porque é uma ideia antiga que a gente teve enquanto estudantes, que era de ocupar o cine-teatro, o anfiteatro do Copan, um edifício famoso do Niemeyer que vocês devem conhecer, que fica no centro de São Paulo, e transformá-lo num supermercado. E isso tinha um pouco, era justificado porque esse espaço do teatro, ele foi ocupado depois dos anos 80, salvo engano, ele foi ocupado por uma igreja evangélica dessas que temos aqui no Brasil e que tem um envolvimento político muito curioso assim no nosso contexto. Eu não sei como é na Argentina. Mas, de todo modo, esse é um projeto que discutia um pouco os modos de produção, distribuição e consumo. E aí, a arquiteta Sabine Kastner, alemã, nos trânsitos entre São Paulo, a gente se encontrou com ela, de quem nos tornamos amigos, e ela nos convidou para essa publicação da universidade dela, em Stuttgart, que tinha esse título, Desaprendendo os Espaços Públicos, né? Unlearning Public Space. E a gente também julgou que esse projeto se encaixava bem nesse tema, na medida que ele transforma um espaço cultural, coletivo, mas de entretenimento e também de consumo num ultra consumo do supermercado. Bom, o último projeto que a gente vai mostrar se chama Finalmente Museu, que fizemos com o Yuri Quevedo e que foi posteriormente publicado na última edição da revista O Turvo, daquele mesmo amigo, curador, Guilherme Teixeira, que falamos anteriormente. É uma das 3 propostas vencedoras do edital de ocupação da vitrine, de uma vitrine do Museu de Curitiba, no Paraná, que vai ser realizada ano que vem, provavelmente. Né, então, o Museu de Curitiba, aliás, o Museu do Paraná, o MUPA, é um museu de arqueologia, antropologia e história, e a nossa proposta é justamente a transposição daquele projeto do qual o Gabriel falou anteriormente, o projeto para o Piscinão, ao espaço da vitrine, né? Um pouco lida um pouco com essas questões de fato, né? Da condição a que foi sujeito esse museu, né? Posto ali no piscinão, em confronto, em conflito permanente com as forças da natureza e não também, mas que é transposto para esse universo positivo, né? Então, de novo, uma pergunta que sempre ressoa, né? Como expor a arquitetura, né? De fato. Então, né? Quais são as distorções que o projeto sofre ao se transpor da escala de projeto, de fato, à escala da exposição, né? E com isso em mente, a gente cria uma série de distorções na materialidade, na forma desse projeto, para ele encaixar nesse espaço da vitrine, que tem, não sei, 60 centímetros de largura, enfim. Então, logo após termos ganhado esse edital, a gente, enfim, foi convidado novamente pelo Guilherme a participar dessa revista, desse jornal que ele está desenvolvendo. E, enfim, a gente mandou o texto e fomos publicados. Só para contextualizar, essa primeira edição desse jornal, Plataforma Crítica, era justamente sobre
a condição da pandemia, do confinamento e do colapso imanente que estava para acontecer, dos hospitais. Então, a ideia de aprisionar um projeto também tinha aprisionar um museu que aprisiona coisas, que salvaguarda coisas, tinha a ver com tudo isso. E ele foi impresso, muito bem impresso essa semana, inclusive. E ele tem um tamanho grandão, é bem legal. Tinha mais um projeto, Luiz, que a gente vai falar, aproveitando que o Tatu, Guilherme Pianca, também deve estar nos ouvindo. Inclusive, a gente queria agradecer ele mais uma vez por ter. Essa exposição, Acesso para Todos, Access for All, discutia os projetos de arquiteturas infraestruturais na cidade de São Paulo, que foi organizado na Alemanha, e o Guilherme Pianca e o Gabriel Sepp, nossos colegas da FAUSP, foram selecionados para fazer os grandes os desenhos desses projetos, dessas arquiteturas infraestruturais. E eles nos convidaram para fazer parte da equipe e um pouco povoar, dar uma vida a esses desenhos e fazer uma coisa que a gente já fazia antes, que era desenhar escalas humanas e um pouco muito porque o curador dessa exposição tinha um viés bastante antropológico, então ele queria e assim, é muito comum, né, as pessoas que vêm para São Paulo ficarem bastante surpresas com o que acontece no Ibirapuera, o que acontece no MASP, o que acontece no SESC. Então foi um prazer enorme a gente fazer parte disso e desenhar essas coisas. Então, por exemplo, aqui é um caso de manifestação no MASP, né? O MASP como essa arena política. Esse outro é o SESC Pompeia da Lina Bardi, a parte das quadras, o prédio esportivo. Esse aqui é o Sesc Pompeia, o Sesc 24 de Maio do Paulo Mendes da Rocha com o MMBB. E também durante o processo de desenho foi muito legal que nós e o Guilherme e o Gabriel começamos a introduzir elementos axonométricos dentro das plantas, de maneira porque é muito, eu não sei se vocês conhecem, mas essa piscina do Sesc 24 na cobertura e tem lá um tubo gigantesco na verdade agora até esqueci a função exata dele, mas é um tubo de circulação, ventilação, eu imagino, e forma quase uma escultura nesse espaço, então foi uma coisa muito divertida de fazer. Esse é o Centro Cultural São Paulo, onde deu lugar à Bienal de São Paulo desse ano, e aqui era uma imagem da exposição lá em Munique, e esse catálogo belíssimo, editado pela Park Books, que trazia os nossos desenhos junto com os originais. Então também foi uma coisa que o Guilherme participou muito mais disso do que nós, mas a diferença dos desenhos quando expostos no espaço, que tinham tamanhos gigantescos, pranchas de 2, 3 metros de comprimento, e quando ele vem para essa escala da mão. Então teve que ser feito um esforço, um trabalho de redesenhar e simplificar, mas também manter os objetivos desses desenhos. Bom, então a gente encerra essa segunda etapa, né, de projetos e entra na etapa derradeira, na última etapa da nossa apresentação, que se chama Outras Espessuras, né, que é um tema que a gente está pesquisando recentemente e para a qual a gente reuniu uma série de eventos ou acontecimentos que a gente vem organizando desde da nossa do nosso estabelecimento, do estabelecimento da nossa prática, né, após a graduação. Enfim, o primeiro desses eventos, desses acontecimentos que a gente trouxe é a exposição Rooms, etc. Gabriel, se você puder mudar. Sim. Cujo design é do Juca, um designer aqui de São Paulo. E a proposta foi, bom, o Matteo Guidoni, que é o arquiteto encarregado desse estúdio de Milão, Salotto Buono, ele veio ao Brasil
E como a gente já tinha contato com ele, a gente propôs de fazer uma exposição e uma fala aqui em São Paulo para aproveitar a sua vinda. E a gente propôs de reunir, de fazer uma reunião inédita do trabalho dele no que se trata das fotografias de modelos, de maquetes, de projetos dele, dos quais muitos não foram realizados ou foram até demolidos e desmontados. Por exemplo, a gente tem dois aqui, ou seja, o primeiro à esquerda é uma instalação, uma feira na Bélgica, não, na França, se eu não me engano, que evidentemente já foi desmontada, e o segundo, que talvez seja mais conhecido por nós aqui, que foi o pavilhão da Maxtrópole, que, bom, foi também demolido, no caso. Né? Então, essa é uma imagem do catálogo dessa exposição, né? Então, como a gente disse, que reuniu somente fotografias de modelos, ou seja, que foi, foi um pouco o nosso esforço de tratar da ambiguidade, da ambivalência, se eu posso dizer assim, da fotografia de arquitetura, né? E mais especificamente da fotografia de modelos, né? De maquetes. Né, de novo, né, dessa transposição, né, de escalas, né, do projeto em seu tamanho original, digamos assim, a escala de um modelo e, a partir disso, esse modelo fotografado, né, portanto. E só uma coisa que eu gostaria de acrescentar, Luiz, aproveitando a pequena publicação, é que houve também um esforço de entender não só a mídia que era o tema, o conteúdo, mas também esse objeto final, o livro, porque a gente pensou, bom, esses projetos são bastante divulgados e conhecidos na internet, todo mundo já viu essas imagens. Qual é o interesse de tê-los impressos num livro novo? Então a gente traduziu os textos, fez um texto de apresentação com uma introdução, um texto um pouco crítico e afetivo nosso, e junto com o João Pedro fez esse trabalho em cima das fotos, junto com foi uma impressão em risografia, então fazia sentido que tivesse essas sobreposições de camadas e que também transformassem essas imagens que já são coisas finitas em si em uma coisa nova, em uma terceira coisa. E junto com esse livreto, ele acompanhava esse pôster grande com os textos em original, que são em língua inglesa, enquanto o livro era em português. E, bom, a exposição, enfim, aconteceu no mesmo lugar que aconteceu aquela da escada, né, da qual tratamos anteriormente, ou seja, foi no espaço do nosso antigo escritório, que evidentemente que não tinha esse tamanho todo, a gente ocupava uma mesa só desse espaço. E esses projetos, cada um desses projetos, que eram 7 no total, se eu não me engano, ocuparam 7 ambientes ou 7 salas desse espaço, e cada um dos projetos, né, todos fotografias de modelo, foram impressos ou tratados, né, sua materialidade de uma forma completamente diferente, né? Então a gente imprimiu desde da maneira mais tradicional possível em papel fotográfico, a aplicação desse papel em chapa PS, ao enquadramento em madeira, a sublimação de tecido também, enfim, acho que pode passar. E tinha um pouco também que cada projeto era localizado, o tema do seu projeto era localizado de acordo com. Tinha uma conexão com o espaço. Por exemplo, nesse tinha uma imagem de um carro em movimento, né? Que a gente fica mais claro aqui. E aí a gente escolheu colocar contra a chapa de policarbonato, que também resulta nessas imagens difusas.
E, bom, aqui são umas fotos da montagem, né? Esse projeto, por exemplo, do Maxtrópole foi exposto no quintal, porque ele é uma sala a céu aberto também, então ele foi exposto lá fora. Esse que era a parte... Então, essas pequenas referências, né, à experiência que se tem, né, de algum modo, nesses projetos, né, o que de novo, é um esforço, foi um esforço nosso de transpor um pouco a experiência do projeto, a experiência de, sei lá, contemplá-lo numa exposição, assim. Esse é o projeto que foi impresso em tecido. Esse também, que é o cemitério no mar do Mediterrâneo, e foi colocado no banheiro, nos espelhos dos banheiros, porque tinha essa relação com a água, por exemplo. Agora são umas imagens da conversa, né? O Mateu, essa exposição toda aconteceu por uma coincidência, ele ia ao Brasil por conta própria, numa viagem de férias, e aí a gente pôde cruzar todos esses interesses em fazer uma coisa, foi bastante importante pra gente. E aí, gente, tá super acabando, faltam só mais, depois desse, mais dois. Esse é um que a gente quer passar rapidinho também, que foi legal, importante no começo desse ano, no Carnaval, que foi um workshop e a exposição dos trabalhos deles, chamado Arquitetura de Lugar Nenhum, com um grupo de arquitetos chamado Parasite 2.0, curiosamente, coincidentemente, também italianos. Então, a gente, a princípio, deu uma carta branca para eles, e eles trouxeram um tema que eles já tinham trabalhado em outras edições, que era trabalhar arquitetura e literatura. E eles escolheram esse romance, que foi um dos primeiros, junto com Utopia do Thomas More, um desses primeiros escritos que, 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 enfim, de fato associavam arquitetura e literatura. Eles aconteciam em espaços imagináveis, então tem descrições espaciais muito ricas, mas eles não configuram lugar nenhum nunca. Esses lugares não existem. E, por exemplo, na Cidade do Sol, que foi o texto que a gente trabalhou, dá a entender, né? Todos esses são desenhos um pouco especulativos sobre esses textos, que era uma cidade concêntrica, um pouco como o movimento do sistema solar e empilhada, assim, né? E aí cada participante, que no total foram 12 estudantes, arquitetos, arquitetas, recebia um trecho selecionado por eles do livro, que não era um trecho necessariamente descritivo do ponto de vista espacial, mas era poético, literário, se a gente quiser, e que descrevia muito mais sentimentos, atitudes, posturas e conceitos dentro desse livro do que espaços. E aí os participantes foram. A gente pediu para que eles construíssem modelos, maquetes de argila a partir dessas descrições. E a gente, no fim das contas, acabou fazendo num espaço da sala de aula da escola da cidade, que é um antigo edifício residencial, tem lareira, e era um edifício compartimentado, ou seja, sala, quarto, banheiro, etc. E que foram, a partir da fundação da escola, foi todo destruiu-se essas divisórias e é um espaço amplo. Tem um outro prédio anexado aqui, que também é o espaço de estúdio. Aqui normalmente é o espaço aqui é o espaço de estúdio e aqui de sala de aula. E aí os pilares é uma floresta de pilar. A gente usou esses pilares como a estrutura expográfica dos trabalhos, de maneira que vocês vão ver o suporte que a gente desenhou e grudou nos pilares, mas eles um pouco orbitam em torno dessas coisas. E tem uma iluminação que também funciona como satélites. Então, essa coisa que tem na compreensão geral da obra aparece de uma maneira um pouco mais discreta, mas ainda está presente aqui. Então, a gente fez essas chapas de plástico e expunha os trabalhos dos alunos e prendia com essa fita de alta tensão. Então, essas são algumas imagens da exposição, e essas são
a iluminação, né? E tinha um desenho que, por exemplo, essa luz iluminava o projeto que estava aqui, e por assim em diante. No começo, essas luzes eram para ser umas bolas, fossem planetas mesmo, mas por conta de orçamento, a gente usou as luzes da escola da cidade, os tubos de lá. E aí os alunos explicavam mais ou menos os conceitos e as ideias, como eles relacionaram o texto e esse objeto. Bom, esse último trabalho, quer dizer, penúltimo, é um projeto, na real, que a gente tem em parceria com o Guilherme Teixeira, o Will Sega e o Alexandre Ruda, um curador e dois designers, de organizar uma publicação digital para discutir o espaço e o modo de trabalho, enfim, as ferramentas de trabalho de artistas visuais, arquitetos e designers, ou as ferramentas, ou até mesmo o que deixamos de lado nos nossos espaços de trabalho virtuais, por exemplo, enfim, as sobras que trabalhamos e retrabalhamos, né, que guardamos, esquecemos e depois recuperamos, enfim, nesse universo do trabalho virtual. Essa é um desenho que a gente retrabalhou, né, daquela proposta para o MUPA, que, enfim, tipo, lida um pouco com o nosso modo de produção de imagem, que é bem simples, enfim, nesse universo do AutoCAD, e como a linha, né, ganhar uma certa espessura, e por isso o nome, enfim, a pouca espessura que se tenta criar, ou que tem de fato uma tela de computador, enfim. E ele tem uma pesquisa, ou ao menos um interesse em exatamente essas coisas. A gente fica vendo essas imagens o dia inteiro durante o trabalho e elas nunca são mostradas, né? O resultado, o plot, a impressão tem uma diferença exorbitante entre as duas coisas. Então, é um trabalho que está em desenvolvimento, que a gente começou agora na pandemia e tem o desejo de acabar até o final do ano, mas de um pouco entender como que a gente pode mostrar o nosso processo, mas também que tenha um fim em si. E aí, por último, uma coisa também que bastante especulativa e que está na ordem dos projetos em andamento. Desde que a gente fundou o clube, a gente tem o desejo, a vontade de fazer um almanaque de arquitetura que fosse um pouco um periódico mesmo, que tivesse uma frequência, e porque a gente tem uma escassez desse tipo de publicação, pelo menos aqui no Brasil. Nosso mercado editorial é muito frágil. E a gente está com esse projeto chamado Painel, que o nosso está em construção, está sendo feito por um amigo também, o Alexandre, e ele vai ficar pronto ainda nesse mês, se Deus quiser. E a gente reservou um espaço para convidar outros profissionais, arquitetos ou de áreas correlatas, como o design, as artes visuais ou qualquer outra pesquisa que nos interessa, para intervir, para ocupar esse espaço. Então, vai ter dois momentos, vai ter um momento que vai ser apenas digital, né? Ou seja, o convidado ocupa esse lugar por um mês, a gente não sabe muito bem ainda os tempos disso, e se depois de 6 meses, ou seja, versões, ou de um ano, 12 participações, a gente vai transformar isso num compêndio impresso, que vão ter aí sim mais textos, análises de mais fôlego, críticas e convites para outras pessoas. A gente tem falado com um designer que a gente admira e acompanha o trabalho há um tempo, que se chama Fabiano Procópio. Ele dirige um estúdio chamado Martinique Space, e pelo que a gente vem conversando,
a contribuição que ele provavelmente fará vai nos ajudar a definir, entender melhor essas ideias que tem um pouco a ver com a espessura da tela, mas também com, por exemplo, a fala que a gente fez com o Tomé Studio, do Juan Tomé, chamava-se Volumes Feios, que é entender o que é o feio, o ruidoso, o sujo, fora do lugar, entender critérios de resolução, de legibilidade. Então, seja pela prática mesmo do Fabiano ou com uma contribuição por outros autores. Mas a gente está muito animado e espero que dê certo e também espero que a gente possa conhecer trabalhos novos e colaborar. Nesse final, a gente gostaria de agradecer principalmente os designers gráficos que nos acompanharam nessa trajetória em muitos desses projetos e que nos ajudam a entender melhor essa superfície, esse objeto do papel. E, bom, daqui para frente acho que a gente pode conversar. E obrigado pela paciência, calma e atenção que vocês tiveram. Obrigado, gente. Muchas gracias.